Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Então vamos entender um pouquinho como foram os persas que influenciaram as religiões abraâmicas. Muito bem, a evidência aponta para a transmissão direcional, não cópia passiva, mas invocação teológica ativa de influência persa nas religiões abraâmicas. Cronologia, nós temos os Gatras, 1500 a 1000 anos antes de Cristo, datas que vêm do zoroastrismo, Daniel 165 anos antes de Cristo, e o domínio persa aconteceu mais ou menos em 539 a 333 antes de Cristo. Então a ressurreição aparece exatamente quando a influência persa é máxima. Então as evidências linguísticas paraíso, paraidaenza, que vem do vocabulário persa. Satanás transforma-se depois do exílio. Antes, Satanás era apenas um adjetivo e depois do exílio ele se torna uma pessoa, um ser, um adversário. Os arcanjos surgem pela primeira vez sob o domínio persa. É lá que surge a ideia dos anjos, dos arcanjos. O vocabulário não migra aleatoriamente, ele segue o poder. Então, os paralelos estruturais, a ponte Shivati, Daena, Franchoquerite, Shaoshiati, todos têm equivalentes judaicos e cristãos preciosos. Isto não é eco vago, são plantas arquitetônicas. Os judeus não copiam a teologia persa, eles adaptam a teologia persa para resolver suas próprias crises. Veja bem, o templo caiu, as velhas respostas falharam. Deus está do nosso lado. Deus nos protege. E de repente o templo cai. Eles são exilados. 200 anos exilados. Onde está esse Deus? Precisamos de resposta. A cosmologia persa ofereceu um quadro de referência para dar essas respostas. Não é roubo cultural, é evolução teológica sob pressão. O padrão é inegável. O além torna-se moral precisamente quando as culturas precisam de ordem moral. Então, quando as culturas estão lá precisando de uma evolução moral dentro das suas culturas, esses povos então admitem a evolução moral, um padrão moral para si. A criação do céu e inferno resolveria dois problemas, matariam dois coelhos numa cajadada só. Primeiro problema, por que sofrem os justos? O céu vai nos dizer que todos aqueles que sofrem na terra vão ganhar o paraíso e aqueles que são injustos vão ganhar o inferno. Então, mesmo que você sofra neste mundo, a sua vida seja de sofrimento, você vai ganhar o paraíso. E como se controla o comportamento dos vivos? Então, o céu e o inferno resolvem os problemas existentes no exílio babilônico. Por que os justos sofrem? Os justos sofrem porque existe uma briga entre o mal e o bem, e aqueles que estão do lado do bem sofrem neste mundo, mas vão receber a recompensa eterna. Quem controla esse comportamento dos vivos são os líderes religiosos. Então, os líderes religiosos criam um céu e inferno e dizem quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Que legal, né? A Teodiceia, justiça adiada. Isso é muito interessante. A resposta zoroastriana e depois a resposta do abraâmica é a mesma e muito simples, né? A justiça é adiada, não negada. Olha, vocês estão no exílio, mas vai acontecer ainda a justiça. Você está sofrendo, mas vai acontecer a justiça. Deus vai ser por você. Você ainda não acertou as contas com Deus. Deus é bom para você, Deus é misericordioso para você. A justiça para ti não foi negada, ela está adiada, vai acontecer. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Olha como é fácil passar a perna nas pessoas. Tu está sofrendo agora, mas será recompensado no além. Os injustos não, pode viver bem agora, mas serão punidos eternamente. Você não, você pode estar sendo punido agora por 10, 15, 20, 30, 40, 80 anos, mas você vai viver eternamente bem.
Agora, o justo pode viver aqui os 80 anos dele bem, mas vai viver a eternidade no inferno. Então, olha a proposta que se faz, vê se isso faz sentido. Não faz sentido, gente. Vamos crescer. As balanças cósmicas, elas equilibram-se, mas não aqui. Não é conforto, é sobrevivência da religião. Não é confortável dizer que você sofre aqui e vai receber a recompensa no céu. Não é fácil para o religioso dizer isso. Não é fácil para o líder religioso convencer com isso. Pelo menos não era. Hoje é muito fácil convencer as pessoas dizendo: você sofre aqui, mas você vai à eternidade. Aqueles que têm tudo aqui vão viver no inferno. Isso é criação do próprio homem. Ele mesmo criou essa ideia e ele mesmo diz que essa ideia vem de Deus e ele mesmo diz que ele é o portador de Deus e que você tem que seguir o que ele diz. Faz sentido isso? Para um povo cujo templo ardeu, cuja terra foi perdida, cujo Deus parecia ausente, o além tornou-se o único tribunal que importava. Era importantíssimo para que o judaísmo não terminasse, não acabasse, para que o povo continuasse esperando a justiça final, que se criasse essa ideia do inferno e do céu. O que isso significa? Significa um controle social. Por que um controle social? Porque o líder religioso promete o céu, ameaça as pessoas com o inferno e obtém o quê? Obtém a obediência. As pessoas que desenharam essa ideia do céu, do inferno, que se dedicaram a criar esta visão, essa compreensão teológica, quem foram? Foram os sacerdotes zoroastrianos, foram os escribas judeus que compilaram a Torá, o clero cristão que administrava os sacramentos, os sábios islâmicos que fizeram os textos islâmicos e as leis islâmicas. O além não era apenas teologia, era uma infraestrutura e quem controlava o mapa do além controlava o comportamento dos vivos. Então, você quer controlar os vivos, cria uma ideia de que a morte não é o fim, que continua, e aqueles que praticam o bem ou que seguem aquilo que o líder religioso diz aqui nesse mundo, vai receber uma vida eterna. E aqueles que não fizerem isso vão morrer. Então nós vamos lá para o Islã e vamos dizer assim, o cara que se suicida como um homem-bomba vai para o céu e vai ter a possibilidade de conviver com 70 virgens. Ora, essa é uma ideia obscena, louca, e uma pessoa acreditar que isso é possível. A mesma coisa para os cristãos. Acreditar que você tem que sofrer a vida inteira aqui para depois você ganhar o céu, e os ricos, cada vez mais ricos, e vão para o inferno depois. Que inferno é esse? Que céu é esse que nunca apareceu, que nunca se viu? É uma invenção da cabeça do líder religioso que quer dominar você? Poxa vida, cresça, entenda isso. Barbaridade, o que custa dar um passo à frente e não ser tão infantil na fé? Duvidar dos seus livros sagrados, duvidar dos seus líderes religiosos. O que eles querem é dominar. Lembre-se dessa frase: um povo cujo templo ardeu, queimou, foi destruído, cuja terra foi perdida, foi para o exílio, cujo Deus parecia ausente, o além tornou-se o tribunal que importava. Eu sofro nessa vida, mas eu vou ganhar o céu. E aí o pastor está lá numa casa com uma mansão, tem avião, tem helicóptero, e você pagando o seu dízimo e dizendo, mas um dia eu vou ter o céu, vou desfrutar do bom e do melhor. E o pastor está desfrutando do bom e do melhor aqui, agora, e você vai deixar para desfrutar no céu. Não vê que isso é uma idiotice? Tchau, um abraço.